ele vira e fala: pai, hoje foi ruim, mas amanhã vai ser melhor. Porque eu volto para casa com 470 hambúrgueres. Aí eu tinha 470 hambúrguer para poder pagar, porque eu não vendi. Eu falei, quer saber? Curso de hambúrguer, 20 vagas. E postei. Eu fiz em meia hora, quase R$ 8.000. Meu convidado de hoje é considerado um dos pioneiros da febre do hambúrguer artesanal no Brasil. Começou no ABC Paulista e transformou sua primeira hamburgueria, a All In Burger, em um sucesso de público e crítica. Quando percebeu que o salão físico tinha um limite, decidiu educar o mercado, chegando a mais de 20 mil alunos. Transitou das chapas para os bastidores, virou embaixador de grandes marcas e agora mira nas gôndolas e no food service com o pudim americano. Em todos os meus negócios, eu nunca investi R$ 1 sequer. Sempre teve um sócio investidor. Por quê? Porque eu me tornei muito bom em fazer aquilo que eu faço. Apresentar um produto, eu falar, cara, ó, esse aqui é o produto. A pessoa olhar e falar, eu quero. Você investe? Invisto. Então vamos. Tem que falar de gestão, cara. É uma coisa que eu não gosto, tá? A minha área é desenvolvimento de produto, é marketing, cara, é P&D ali, conexão, é mostrar a parada e gerar desejo. Mas tem que ter esse feeling de gestão. Se você não tem, você contrata, o teu sócio tem que ser esse cara. Tem que saber precificar. Comida que não gera desejo não vende. Não adianta ser saborosa e ser feia. É, porque o sabor é só a pessoa experimentando, mas antes dela experimentar, o que eu tenho? Eu tenho que gerar desejo, delivery principalmente. Bom ponto. Se gera dúvida em mim, eu não vendo. Seja muito bem-vindo ao Diário de um Restaurante, Marcos Brito. Rapaz, que massa, hein? Eu que agradeço aí, pô. Que legal. É isso, né? Bom. A gente... É engraçado, Igor, que a galera fala que... Pô, velho, tem um cara que chega pra mim e falou, Brito, você é o dinossauro do hambúrguer. Eu falo, pô, cara, me chamou de velho na cara dura, como assim? Mas muito obrigado aí pelo convite de estar participando aqui do podcast e vamos nessa, vamos trocar ideia e espero que seja bacana. Se você tem um restaurante e quer mais clientes, a 2Bis, a minha agência de marketing gastronômico, tem mais de 100 colaboradores focados em fazer restaurantes venderem mais. Se você quiser contar com a nossa ajuda, é só escanear o QR Code que está aqui na sua tela ou clicar no primeiro link da descrição desse episódio. Obrigado você pela presença, Brito. E, cara, já vamos começar por aí mesmo. Me conta aí dessa época onde tudo era mato e aí começou essa febre do hambúrguer artesanal no Brasil. Cara, foi assim, foi muito legal, Igor, que eu me lembro que foi em 2012, eu vi uma revista de uma hamburgueria no ABC chamada The Burger Map. Não sei se você já ouviu falar. Não. E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar em uma hamburgueria. Na época eu peguei o contato na revista, Prazeres da Mesa, se eu não me engano. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou ligar para esses caras aí, porque eu quero aprender a fazer hambúrguer e tal, não sei o quê. Aí liguei e falei, olha, é o seguinte, eu quero trabalhar aí. Aí o cara falou assim para mim, cara, a gente não tem vaga. Falei, mas eu quero trabalhar, nem que for de graça, eu quero aprender e tal. E aí acabou ali aquele telefonema, enfim. Aí passou 2 semanas, eu recebo um telefonema, era deles, uma ligação. Né? Na época não tinha nem WhatsApp, eu acho ainda. Era ligação. A gente está falando de 2012. Não tinha WhatsApp, olha, a gente tem uma vaga aqui, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Aí fui, aprendi bastante. Mas só que eu já tinha na minha mente que eu queria montar um negócio para mim. De hambúrguer ou de alimentação. Né? Até antes disso, é engraçado falar, até antes disso eu trabalhava em uma empresa de tinta, né? Era colorista na época, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é engraçado que como as coisas ao decorrer dos anos elas se encaixam, né? Trabalhava em uma fábrica de tinta, saí, montei uma estamparia, não deu certo, eu falei, cara, eu acho que eu vou aprender a fazer comida, né? E aí foi onde eu liguei, depois o cara me retornou, comecei a aprender, vi que era bacana, vi que tinha uma certa habilidade ali com o negócio, e aí eu falei, poxa, cara, eu acho que é isso. Aí comecei fazendo, aos poucos, na época, a gente está falando aí de depois de 2014, eu saí de lá, fui para outra hamburgueria também, no Morumbi, na onde a gente fez um hambúrguer mais caro na época. Estou falando de 2014, 2013 para 2014. A gente fez um hambúrguer mais caro do Brasil, que era R$ 250 um hambúrguer. Eu estou falando de 2014, Caramba. 2013, 2014.
que é carne de Kobe beef, queijo gruyère, trufas negras, foie gras. Então, assim, até um chefe francês, chefe Laurent, foi comer na época. Então a cozinha parava, era um caos, porque a gente estava fazendo hambúrguer ali normal. Ah, saiu o hambúrguer e tal. Cara, tinha que parar, porque o pão tinha que ser seladinho do jeito certo, o tempo do foie gras tinha que ser certo, a carne não podia passar do ponto. Então, assim, era um caos para fazer esse hambúrguer. Aí depois ele foi feito através só com reserva e horário marcado. Então a cozinha sabia que 9 horas da noite ia sair 2 hambúrgueres daquele. Então, assim, é muito louco porque comecei a transitar nisso antes de fazer algo para mim. E aí foi onde eu fui para a feira gastronômica, né? A gente está falando ali da Benedito Calixto em Pinheiros, onde tinha a famosa feirinha gastronômica. Comecei ali, engraçado, a gente fez a primeira feira gastronômica, eu fiz com o Marcos, do Guia do Hambúrguer, né? Eu falo que o Marcão aprendeu a fazer hambúrguer comigo, né? Então na época ele só sabia comer, né? É engraçado falar isso, é um amigo. E aí a gente começou a fazer, eu comecei a fazer feirinha gastronômica, levava churrasqueira na época, ainda não tinha um negócio físico, uma hamburgueria aberta, né, nessa época, mas eu falei: "Pô, cara, eu acho que tem um negócio aqui". E é interessante pegar essa história, porque tem um ponto de virada, né, que eu sempre falo, que eu fiz um pior evento da minha vida em 2014 para 2015, né. Ali eu achei que eu ia desistir de tudo. Como é que foi? Ali eu achei que eu ia largar tudo, eu falei: "Esse negócio não é para mim". Eu fui fazer um evento, eu acredito que todo mundo que está começando sempre passou as dificuldades, né. E eu lembro, cara, que eu estava com aluguel atrasado, água, luz daquele jeito, e eu não tinha eu tinha acabado de sair ali do meu negócio que eu trabalhava, da fábrica de tinta, né, da onde eu trabalhava, enfim. E aí eu fui me aventurar, passei por hamburguerias, depois eu fui me aventurar a fazer o meu negócio. Nessa época aí que você trabalhou nas hamburguerias, qual que era o seu papel lá dentro? Bom, bacana. Eu entrei para ser um cara para ajudar, só que eu sou muito curioso, né? O que eu me proponho a fazer, eu faço muito bem. Por exemplo, eu tô vendo aqui esse café. Fala, cara, eu quero ser um barista. Cara, eu vou ser o melhor barista possível. Então, mesmo sem formação, eu vou pesquisar. Isso eu estou falando daquela época de 2012. Não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Hoje a gente vê a facilidade, a quantidade de informação que a gente tem. Naquela época não tinha, era internet de escada ou lan house. Então, assim, cara, eu entrava para ser um ajudante. Só que em 2 meses eu estava na chapa. Chegava mais cedo para perguntar. Eu era aquela pessoa que. É engraçado falar hoje, né, cara? Porque assim, você tem colaborador, eu tenho colaborador, a gente já foi funcionário. É uma época diferente, porque eu não entrava para fazer só o que eu era contratado para fazer. Uhum. Brito, você vai ser um montador de hambúrguer. Cara, eu chegava, eu queria saber como é que moía a carne. Eu queria saber como é que ligava a chapa. Não era minha função? Não, não estava nem ligando para a função. Eu queria ser bom em alguma coisa. E aí, hoje a gente vê que, ô fulano, o quê? Você é montador, mas você pode fazer esses 2 hambúrguer aqui para mim enquanto o chapeiro vai almoçar? Ah, não, se eu fizer, desvio de função, né? Eu sei que é uma até entre aspas, uma polêmica falar isso, mas eu quero falar algo aqui para que possa abrir a mente de algumas pessoas, tanto quem é empresário quanto quem é colaborador e quem quer montar algo. Cara, não dá para você fazer só o que é pedido hoje. Ainda mais com a tecnologia que a gente está entrando, né? Eu quis abrir esse parênteses aqui porque eu entrava para ser montador de hambúrguer, mas eu acabava sendo
o principal chapeiro, entre aspas. Tem que partir de você? Tem. Tem que querer, cara. É absurda a diferença que pode fazer na vida profissional de uma pessoa. Às vezes, cara, coisas bestas. Chega um pouquinho mais cedo, sai um pouquinho mais tarde e procura aprender um pouco mais de coisas além do seu ofício, né? As pessoas meio que subestimam o quanto alguma coisa a mais que elas fazem fora do escopo delas, isso pode refletir na carreira, né? E acaba ficando estagnada por muito tempo ali no mesmo lugar. E você fez isso, pelo visto, desde o começo, e aí foi crescendo na carreira, né? Aí fui crescendo, por quê? Porque aonde eu chegava, eu tinha um destaque, porque eu buscava isso. Eu tô falando que eu trabalhei em 2012 numa hamburgueria, só que eu trabalhava de manhã também. Então eu Uhum. tinha 2 trabalhos, né, 2 empregos, né, então assim, é igual o pai do Chris. Por quê? Cara, porque não dava para abrir mão. Só que eu tô falando de uma época, era em Santo André essa hamburgueria, eu morava na zona leste de São Mateus, e aí, cara, eu lembro que eu saía da hamburgueria, não tinha Uber, eu não tinha carro, então eu tinha que perdão, eu tinha que ir pro ponto de ônibus, e se eu perdesse aquele ônibus, eu tinha que esperar, pô. E quantas vezes eu não fiquei ali sentado junto com uma outra galera que morava perto? A gente tá falando de uma sexta-feira que a gente saía 1 hora da manhã e chegava em casa 3 horas. E a gente dormia pouco para acordar no outro dia e entrar 1 hora da tarde no trabalho. Então, assim, hoje tem muita facilidade, pô. Ah, mas tem desemprego. Será que tem mesmo, velho? Essa é a pergunta que fica. Ah, mas tem muita gente desempregada. Será que tem muita gente desempregada ou tem muita gente que não quer trabalhar? Essa que é a pergunta, tá ligado, que eu faço. Eu não tô aqui discriminando ou afirmando, é uma pergunta. Porque muitas vezes a gente nem sequer faz pergunta ou nem sequer questiona algo. Então, quando eu saio dessa hamburgueria, eu já carrego comigo um conhecimento de como abrir um restaurante, ali falando da parte operacional da coisa, né? De como que abre, como é que liga, como é que faz uma produção, como é que você lida com os colaboradores. Então eu fui aprendendo isso. Só que nessa época foi muito louco porque surgiu um grande impasse. E a gente está falando de uma época atrás que tudo era segredo. Uhum. Cara, não tinha curso digital, pô. O blend era um segredo, a maionese era um segredo do restaurante naquela época. Então, foi engraçado que hoje eu entendo que um dos donos chegou para mim e falou assim: Brito, a gente está achando estranha essa sua forma de querer aprender as coisas muito rápido. Ele foi até elegante na colocação Aham. dele, né? Para não falar, tipo, cara, eu tô achando que você tá querendo pegar as minhas receitas, tipo assim. Então, porque eu era realmente, cara, eu era, por exemplo, se eu chego num podcast desse e eu quero aprender sobre podcast, eu vou saber que câmera você usa, como você filma, como você edita, que programa você está usando. Por quê? Porque eu sou assim. E aí isso acabou incomodando. Quando eu ouvi isso, eu cheguei para ele, isso eu já estava na chapa já, fazendo 600 hambúrguer numa sexta-feira. Um cara que saiu de montador, que não tinha noção nenhuma de como fazer hambúrguer numa chapa, em 2 meses já estava fazendo 600 hambúrguer. Eu estou falando de um cardápio de 18 opções diferentes, Tá. né? Porque é o mapa do hambúrguer na época, é o nome da hamburgueria. Então, assim, cara, foi um aprendizado muito bacana. Depois eu saí de lá, fui para o Morumbi. E como eu estava falando do pior evento, quando eu saí de tudo isso e fui fazer um evento porque eu estava realmente precisando pagar as contas, e quem não tá, né? Cara, eu fui fazer um evento no Estância Alto da Serra em 2015. Conhece Estância Alto da Serra? Conheço ali no Irmão, ABC, São eu Bernardo. consigo lembrar como que estava o clima. Porque eu não sei você, mas quando uma coisa te marca, você consegue lembrar se estava calor, se estava frio, se estava chovendo, se não estava. Então estava bem friozinho, parecido com esse clima que a gente que está aqui em São Paulo hoje, garoando. A gente chegou lá cedo, a gente montou a estrutura. Eu fui com a minha esposa, tinha 2 pessoas que foram me ajudar e eu fiz uma conta muito
de padaria. Irmão, eu preciso. Era um evento para 10.000 pessoas. Se eu levar 500 hambúrgueres e vender a R$ 20, eu faço R$ 10.000. Se eu não me engano, eu acho que é isso. A conta aqui na minha cabeça. E eu falei, pô, eu pago aluguel, eu pago o pão que eu comprei, eu pago a carne que eu pedi lá no cara para pagar depois, vai dar tudo certo e já era. 10.000 pessoas, não tem como, irmão, não vender 500 hambúrgueres. E aí foi dito e feito. Fiz, levei, e aí a gente começou a trabalhar. Era uma churrasqueira, né? Sempre fiz na churrasqueira. Uhum. Montei a churrasqueira, a mesinha, tudo bonitinho. Olha o valor dos hambúrgueres na época. Era R$ 20, um hambúrguer tradicional ali, e o que tinha. A gente tinha um que chamava Brazuca, hambúrguer, tinha uma costela desfiada no hambúrguer, a gente tinha um queijo canastra, realmente da canastra mesmo, couve, manteiga, pimenta, biquinho e maionese cheiro verde. Era um hambúrguer bem brasileiro. Uhum. E aí esse custava um pouquinho mais caro, né? Custava ali uns R$ 25, enfim. Aí, cara, começamos, o negócio, começou a chegar gente, e aí a gente estava num lugar onde as pessoas tinham que passar pela gente para descer, para ficar ali onde era o show. Aí a pessoa subia e comia. Ali onde era o show também tinha outros trailers e tal, fazendo comida diferente. Tinha até a galera do MasterChef na época, que foi no auge e tal. E aí beleza, comecei, acendi e tal, beleza, a galera foi chegando, tava garoando, meu filho pequenininho, 5 anos de idade. Aí beleza, irmão, comecei a fazer a parada. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu falei, ninguém tinha comprado ainda, eu falei, a galera não tá com fome, né? Quando a Caramba. galera começar, porque ia até meia-noite. Está falando, eu comecei 10 horas da manhã ali, ia até meia-noite. Eu falei, a galera tá com fome ainda. Aí vendi um, vendi dois, tal, três, a galera passava por mim, ô, esse hambúrguer aí, pá, não sei o quê. Resumindo uma história muito longa e uma história mais curta, no final do dia a gente vendeu 30 hambúrgueres. Meu Deus. O que estava ruim ficou pior. Por quê? Porque eu volto para casa com 470 hambúrgueres. Aí eu tinha 470 hambúrguer para poder pagar, porque eu não vendi, eu tinha que pagar a carne, tinha que pagar o queijo, tinha que pagar o pão, tinha que pagar a galera que estava comigo, tinha que pagar o carreto. E como é que paga? Meu irmão, ali, literalmente ali, eu sentei, porque eu tinha uma caixa de isopor, era o meu freezer na época, eu sentei nela, na ponta, né, para não estourar, enfim. Falei, irmão, acabou, já era. Eu não sei fazer hambúrguer, isso não é para mim. Eu vou voltar a trabalhar para alguém, eu vou ser colorista novamente. Não é para mim isso aqui. Fiquei quieto, sentado, cara. É triste mesmo, decepcionado comigo mesmo, porque não vendeu, cara. Não é que não vendeu porque o produto era ruim, não é porque vendeu porque não tinha ninguém, porque simplesmente não vendeu. E eu não entendi nada. Eu olhava e falava, a minha esposa olhando, todo mundo quieto, a gente desmontando as coisas. Eu sentei literalmente assim na caixa de isopor, cabisbaixo, triste pra caramba, mano. A gente que leva o sustento pra casa, a gente sabe como é que é. E agora? O que que vai O que eu acontecer? O faço? que que eu faço? Cara, nessa hora você tem que ter uma cabeça muito centrada, porque muita gente acaba cometendo alguma coisa errada nessa hora, velho. Sentei, meu filho tinha 5 para 6 anos de idade, Samuel. Sabe aqueles estrados que a gente coloca as coisas no restaurante, por exemplo, caixa, Aham. para não colocar no chão? Ele pegando 2 estradinhos para levar para Kombi. Cara, é muito louco a memória, a imagem, passa tudo, sabe? Minha esposa desmontando, minha filha, as 2 pessoas, ninguém, eu fiquei muito quieto, eu não falava nada. E aí minha esposa, tipo, me olhava, aí a única pessoa que falou alguma coisa foi justamente o meu filho de 5 anos de idade. Ele pega os estradinhos, ele vem caminhando assim, eu sentado, eu olhando para ele assim, ó. Ele vem caminhando, ele passa na minha frente, para na minha frente. Eu tô falando de uma criança de 5 anos para 6.
Ele vira e fala: "Pai, hoje foi ruim, mas amanhã vai ser melhor". Cara, se fosse qualquer outra pessoa falando, eu ia falar: "Pô, mano, beleza, o cara tá falando porque não, beleza, uma palavra de incentivo". Mas Deus usou a vida do meu filho ali para falar: "Ei, hoje foi ruim, amanhã vai ser melhor". Quando eu ouvi aquilo, falei: "Caramba, mano". E aí dentro de mim, eu buscando alguma resposta, alguma palavra, eu quieto, eu olhei para ele, sorri, ele continuou andando. E foi fazer o que estava fazendo, colocando as coisas na Kombi. E aí, cara, respirei fundo naquela época, naquele dia, e cheguei em casa, o dinheiro que a gente tinha, tipo, né, dei para os meninos ali, cansado pra caramba, descarregando as coisas, eu dentro da Kombi, e aí Deus falando comigo, independente de quem crê ou não tô falando de religião, ele falava: "Ensina o que você sabe". Era muito engraçado, porque eu acabei de não vender nada. Como é que eu vou ensinar o que eu sei, velho? O que que eu sei, O que né? que eu sei? Síndrome do impostor. Só que eu sabia que eu tinha um talento, que eu fazia, habilidade de fazer um produto e as pessoas olhar e falar: "Mano, eu quero isso". Eu tinha essa habilidade. Só que eu não vendia, então era algo que não batia. De um lado eu ouvia a voz de Deus falando: "Não, mano, ensina o que você sabe". Da outra eu ouvia a minha voz e falava: "O que que você vai ensinar? Você não sabe nada, pô. Acabou de vender nada". Aí, pois bem, cheguei em casa, compramos com o dinheiro que tinha, compramos uma pizza, comemos e tal, aí no outro dia de manhã eu acordo cedo, pego o meu celular, na época chamava Bola Burger, eu falei: "Quer saber? Curso de hambúrguer, 20 vagas", e postei. E fui fazer as coisas. Daqui a pouco eu olho o meu direct, 60 mensagens no direct. Isso foi em que ano? Isso eu tô falando de 2015. Tá. Recebo 60 directs, 2014 para 2015, quando foi esse evento. Foi em 2015, isso mesmo. Aí eu recebo o direct ali, 60 pessoas. "Ah, eu quero fazer, quanto que é?" Eu falei: "Oxe, como assim, velho?" Eu não tinha valor, eu não tinha lugar, eu não sabia o que eu ia ensinar, mas eu tinha 60 pessoas querendo comprar um curso. Aí eu fiz uma conta bem básica, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar esse fornecedor. Se eu vender 20 vagas a R$ 120, olha isso, R$ 120. Eu faço 2.400, já pago o aluguel. Mas tem as coisas para comprar. O que que eu vou ensinar? Beleza. Olha, galera, o negócio é o seguinte, não tinha meio de pagamento naquela época, não tinha, né, você clicar e cair numa página, não tinha nada. Falei: "É o seguinte, é R$ 120, essa é a minha conta, você paga, já garante sua vaga, esse é o endereço, o dia do curso é tal. Na minha casa, lá no fundo". Quando eu vi aquilo, em 10 minutos de conversa com todo mundo ali, a galera faz o pagamento, me manda o comprovante, eu faço R$ 2.400. Eu olhei, eu falei: "Oxi, só que tem mais 40 pessoas querendo". Aí minha esposa: abre mais 2 turmas". E aí assim eu fiz. Então, eu fiz ali, aproximadamente, em meia hora, o que eu não fiz em uma semana fazendo todo o hambúrguer, toda a dedicação, e eu fiz em meia hora, quase R$ 8.000. Aí comecei a pagar as coisas, fiz na minha casa, era muito simples, era churrasqueira, era um liquidificador de R$ 50, era uma bancada de abrir e fechar, só que a minha promessa é: você não vai depender de equipamento para ter um produto muito bom e desejável. Era mais ou menos isso. Então eu fazia um hambúrguer muito bom. Eu sabia montar e gerar desejo. E aí, quando vinha dono de hamburgueria com uma, com duas, dono de delivery, o cara vinha, entendia como é que fazia, como é que comprava, como é que fazia o ponto da carne, como é que fazia a montagem, como é que fazia a maionese base. Eu tô falando de 2015, quando não tinha muita informação online. A galera volta para casa, aplica e começa a ter resultado. "Pô, Brito, fiz tua maionese que tá vendendo muito".
Caramba, Brito, montei aquele lanche, mas nunca o meu hambúrguer ficou encolhido, mostrando o pão feio. E a galera tá comprando mais. Eu falei, caramba, esse negócio dá certo mesmo. E aí a gente foi construindo, a gente foi, sabe, fazendo, até que, Brito, como é que você conseguiu ter a hamburgueria? Como é que foi? Cara, na minha vida, é até hoje, tá? É até engraçado falar isso, meio estranho falar isso. Em todos os meus negócios, eu nunca investi R$ 1 sequer. Tudo do zero. Tudo do zero. Mas, Brito, como assim? Sempre teve um sócio investidor. Por quê? Porque eu me tornei muito bom em fazer aquilo que eu faço. Né? De apresentar um produto, eu falar, cara, ó, esse aqui é o produto. A pessoa olhar e falar, eu quero. Tá, você investe? Invisto. Então vamos. Pode deixar que produto, desenvolvimento, marketing eu cuido. Você cuida da venda, você cuida de fazer a parte de investimento, cuida. E foi assim que nasceu o All In Burger. Teve um investimento, e a gente montou a primeira unidade em Santo André, depois montamos a segunda no Itaim Bibi e a terceira em São Bernardo. E daí em 2000 foi feita toda a construção, a gente fazia tudo realmente artesanalmente mesmo, Uhum. né, os defumados, e aí chegamos a ficar entre as 3 melhores hamburguerias de São Paulo, eu tô falando em 2019, 2020. E é engraçado o que eu vou falar aqui, e a gente até hoje é a única hamburgueria a ficar em primeiro lugar nos 2 rankings, que são os maiores de São Paulo, que é Guia do Hambúrguer e Hambúrguer Perfeito. Então fica até a dica pra galera aí, não houve nenhuma hamburgueria a ficar em primeiro lugar, tá? Foi o All-In. Então, a galera do ranking aí que se vira. Enquanto não tiver outras em primeiro lugar, a gente foi a única. Você falou que foi Então, junto, assim, né? Isso. foi uma caminhada bem longa e árdua até chegar a ter a hamburgueria All-In Burger, né? Você falou que esses prêmios aconteceram juntos, né, pra mim. Foi muito engraçado que o Guia do Hambúrguer Perfeito, no mesmo dia, um saiu à tarde, um saiu de manhã, outro saiu à tarde. Ao Hambúrguer em primeiro lugar, os dois, como melhor hambúrguer do ranking. E aí, isso eu tô falando de 2018 para 2019. Em 2019 a gente foi convidado pela Veja, né? Obviamente ele faz todo a parada que eles têm que fazer lá dentro para a escolha deles. E a gente ficou entre os 3 melhores, né? Junto com os 3 melhores, é, pela revista Veja. Né? Foi bem legal, bem interessante. A gente fazia um trabalho bem bacana, né? A gente tinha todo o cuidado ali de produção do hambúrguer em si, a gente trazia sempre algumas novidades, hambúrguer na churrasqueira, defumados, né? A gente fazia o brisket, o pastrame bacon, presunto. Então a gente tinha um cuidado de produzir todos os nossos insumos, né? A gente está falando de 2018, 2019, 2020. Foi aquela época que tava começando a virar uma febre hamburgueria artesanal em São Paulo, né? Exatamente, né? Foi uma época que a parada era você fazer. O diferencial era você fazer. O hambúrguer, né? Você ter a sua identidade, né? Porque hoje eu gosto do que acontece hoje, tá? Eu gosto pelo olhar de escala, olhar de negócio, de você ter indústria hoje olhando para esse mercado nosso. Por exemplo, vamos falar aqui de a Quarteiro, que faz o próprio blend e te entrega pronto o blend. O cara que faz o molho e te entrega o molho, né? Hoje facilita a vida de muitos, né? Para você ganhar escala, ganhar padrão e você focar mais na montagem e venda. Antes não. Antes o diferencial. E é aí que acaba acontecendo uma coisa também que tem um lado bom e o lado ruim. Qual que é o lado ruim? Que tá todo mundo parecido, né? O mesmo pão, mesma carne, mesmo queijo, mesmo montagem. E aí você olha e você fala, caramba, mano, parece que foi feito na IA. Tá todo mundo igual, muito parecido. Então, assim, eu acredito que a galera tem que dar o teu toque, né?
por mais que você compre já pronto, eu acho que isso é bacana para escala. Quem pensa em escala, em padrão, segue o jogo, vai para cima, entendeu? Eu sempre falo isso, a gente tem que estar antenado no que está acontecendo hoje, né? Por exemplo, as tecnologias que estão acontecendo, cozinha 4.0, né? Eu assisti uma palestra onde o cara serve 60.000 refeições em um dia. Caramba. Aí você vai falar quantos fogões? Nenhum. É. Então, assim, a gente tem que se atentar para isso porque o mercado está evoluindo. Então, quem quer ganhar escala, padronização e sair na frente tem que olhar para isso. Você que viveu muito o mundo de hambúrguer, assim, é um produto simples de ser feito, o brasileiro gosta e acaba sendo a porta de entrada para muitas pessoas no mundo de restaurantes. O que que você considera, ou o que que você vê como principais erros que uma pessoa começa, desculpa, o que que você vê como principais erros que uma pessoa comete ao tentar abrir uma hamburgueria? Hum, os principais erros, cara, existe alguns, tá? Vou falar aqui alguns que a galera comete. Tentar copiar o vizinho. Tipo, eu não falo nem no hambúrguer, mas a estratégia que ele tá fazendo. Né? Por exemplo, o fulano, a gente fala muito, porque isso é verdade, tá, Igor? Tem que falar de gestão, cara. É uma coisa que eu não gosto, tá? Aham. A minha área é desenvolvimento de produto, é marketing, é tipo, cara, é P&D ali, é conexão, é mostrar a parada e gerar desejo. Mas tem que ter esse feeling de gestão. Se você não tem, ou você contrata, ou o teu sócio tem que ser esse cara. Então, assim, tem que saber precificar, porque é engraçado, cara. Eu como uma pessoa que influencio, eu tenho que tomar muito cuidado, porque hoje a galera ela compra uma chapa de 10, de 15 mil. Ela compra uma fritadeira. Ela compra uma. E tem que comprar, né? Ela compra um exaustor, um sistema de exaustão. Quem pode paga 60, 80, 100. Falo isso porque a gente pagou isso. A gente tinha uma. A gente foi a primeira hamburgueria de rua a ter um sistema de exaustão com cortina de ar na coifa, porque a nossa cozinha era aberta e não podia passar fumaça. A gente está falando do Itaim Bibi, onde a galera da Faria Lima ia lá comer, sentava no balcão e não podia vazar fumaça. Tô falando de churrasqueira, o cheiro não podia passar. Então, a nossa coifa tinha uma cortina de ar que a fumaça batia e voltava, não passava. Então, assim, a gente investe nisso, mas a gente não investe em conhecimento de gestão, pô. A gente não investe em um sistema que vai me dar os números que eu preciso para tomar decisões. Cara, eu preciso, esse cara que não compra, então eu tenho que fazer ele comprar, eu vou ativar para ter uma recompra, então o cara não enxerga isso. Brito, mas como é que a gente faz para a galera enxergar? Cara, a gente tem que aumentar o nível de conhecimento, o nível de consciência dessa turma, assim como você está fazendo. Investindo em um podcast, investindo grana, investindo tempo, que é o mais precioso, para levar conhecimento para quem está assistindo. Então, a partir do momento que eu tenho essas duas coisas bem alinhadas, o erro é menor. Mas se não tiver alinhado isso, a balança fica descompensada. Eu tenho uma gestão. Tá, você é muito bom em gestão, mas o teu produto não aparece. Como é que você vai vender? Mas eu estou vendendo, tá? Mas você não tem controle. Você pode estar vendendo e pode estar ali na última linha menos tanto. E aí? E você acha que está ganhando dinheiro? E não tá. Então, para mim, o principal erro é isso: é você alinhar essa balança, né? Desenvolvimento de produto, tem um produto bacana, tem uma apresentação bacana, mas tem uma gestão de tudo isso. Eu acho que. E é uma coisa chata, tá? Para quem não gosta, é muito chato. Números é muito chato, para quem não gosta. Então, assim, ou você faz, ou você contrata, ou você aprende. É isso. Ou você tem que ter alguém. Não dá para não ter. Eu acredito que esse é um erro aí que a galera comete e que eu cometi também. Hoje eu sei um pouco, eu não sou o expert da gestão, mas eu pelo menos eu olho e falo, pô, cara, tem que melhorar isso. Eu sei pelo menos conversar com o meu sócio ali, né, que cuida dessa parte, né, de gestão, de vendas direta ali com o público. Ele tá ali na gôndola falando com o supermercadista,
né, falando com o dono ali, o B2B ali, o dono da outra empresa, mostrando o produto, ele faz essa gestão e eu cuido dessa parte de desenvolvimento de produto, que eu sou bom, marketing e gerar desejo. Eu sinto que as pessoas, elas querem muito fazer o que elas gostam. E aí, às vezes, a pessoa abre uma hamburgueria, um restaurante que seja, porque ela gosta de comida. E aí ela passa o dia inteiro pensando em receita, pensando em cardápio, na cozinha, e, e ela gosta daquilo. E o restaurante às vezes até tá indo bem. Mas se ela, às vezes não tá indo bem, ela não sabe disso, mas se ela dedicasse um pouquinho de tempo na parte de gestão, ela conseguiria, cara, nossa, ter muito mais lucro, crescer o negócio, escalar. E eu acho que um grande problema que acontece hoje é que as pessoas querem fazer o que elas gostam. Então, às vezes, quando era criança, você queria ser jogador de futebol porque você adora jogar futebol. Cara, vai pegar a rotina de um jogador de futebol. Quanto tempo ele faz de fisioterapia, quanto tempo ele fica treinando e quanto tempo realmente ele tá em campo fazendo aquilo que ele gosta. É uma parcela muito pequena do tempo dele, né? E você pode pegar isso em diversas outras profissões. Pega um ator. Nossa, eu quero ser um ator da Globo. Cara, quanto tempo você tem que pensar em roteiro? Você tem que estudar o personagem, você tem que pensar treinar as falas que você vai ter, tem que treinar a encenação. E aí 10, 20% do seu tempo você vai estar ali realmente fazendo aquilo que era o seu Atuando. sonho. Exato. Então, acho que você não tem que fazer o que você gosta, mas você tem que gostar do que você faz. E a maior parte do tempo, se você quer ter um negócio de sucesso, vai ser sendo fazendo coisas que você não gosta. E acho que o pessoal do restaurante acaba caindo muito nessa cilada, né? Gosta de cozinhar, fica na cozinha o dia inteiro, só É, não pensa é em porque você comida. faz uma comida boa que você vai ter um negócio de sucesso, né? Exato. Você gosta Entendeu? de hambúrguer, Brito? Hã? Você gosta de hambúrguer? Cara, eu gosto de hambúrguer, cara, mas eu gosto muito mais de ganhar dinheiro fazendo hambúrguer, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E outra, cara, hoje o cara, eu falando da minha função, quando eu desenvolvo um produto, eu não penso só no produto, eu penso ele já na escala, na venda e como vai ser na ponta. Porque antigamente eu não pensava nisso. Antigamente eu fazia um hambúrguer e ia falar, vou colocar o cheddar inglês, que hoje custa R$ 120 o quilo, vou comprar a carne tal, vou comprar o pão tal, mas quando eu chegava lá, eu falei, cara, mas isso aqui o custo tá de R$ 50, eu vou vender a quanto? Hoje não. Hoje eu tento unir as duas coisas, o que é muito bom e o que eu vou conseguir ter escala. Eu já preciso entregar isso pro meu sócio. Pronto. Entendeu? Falando de escala, agora eu quero te perguntar. Você foi pra pudim, saiu de hambúrguer e foi pra pudim. Conta pra gente isso aí. Cara, é muito engraçado porque pudim é a melhor sobremesa que existe, tá, gente? Esqueça tudo. Se for pudim americano mais cremoso, então, esquece. Cara, o pudim era a única sobremesa que eu tinha no all-in, pô. Na hamburgueria, a única. Única. E eu me propus a fazer a sobremesa. Então, Aham. assim, era o cara que experimentava e queria mais. É muito interessante falar nisso, que um dia a gente recebeu uma carta de uma cliente, eu não a conheci, mas ela foi na hamburgueria, comeu o hambúrguer, pediu o pudim e escreveu uma carta, mano. Falou: olha, muito obrigado ao chefe de fazer o que vocês fazem muito bem, ah, porque foi capaz de curar um dia difícil. Então, quando eu falo de pudim, eu não faço a sobremesa. Cara, o que que ele pode trazer, entendeu? Porque, cara, hoje comida, cara, é muito mais do que só matar uma fome. A gente tem que entender isso, sabe, o que está por trás. Então, se a gente pensa nisso, a gente consegue ter muito mais resultado. Então, quando eu resolvi, né, fazer o pudim americano, isso já vem, a galera tá vendo agora, mas isso eu já fazia em 2016, pô. Era tão bom quanto o de hoje? Não. A gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, né? Então, foi muito engraçado, porque como eu até comentei contigo, eu postei um vídeo, o vídeo viralizou e me trouxe uma ideia. Eu já fazia, ele só me trouxe clareza do que eu poderia fazer, né? E aí foi quando eu resolvi criar a marca Pudim Americano. Muito engraçado, né? Antigamente, não que a gente não precise, tá?
Mas antigamente a gente tinha que chamar alguém para criar a marca, para fazer, que não sei o quê. Ou eu tava em casa, pô, eu falei, olhei pra caixa do copo americano, eu falei: "Cara, eu preciso criar uma marca, não dá pra ser Brito Pudim, não dá pra ser esse nome feio, não vai vender". Aí eu olhei, copo americano, pudim, pudim americano, caramba. Já fui lá no Instagram, pudim ponto americano, já fiz pô, já reservei o nome, liguei pro Cleisley, que é o meu advogado que cuida das minhas marcas, cara, vê se dá para registrar. Dá sim, bora registrar. Aí fez todo o trabalho de registro de marca. Detalhe, isso antes de lançar e falar alguma coisa. Eu fiz isso antes, bastidor, pô. Construí a marca, beleza, depois criei a marca, logotipo, eu já tinha o produto, e aí liguei pro meu advogado, falei, vê se tá funcionando, funcionou, registra, pede o registro, para depois pensar em fazer uma publicidade, um post aberto. Então, trabalhei o bastidor antes. Tem muita gente que erra, né? Sai falando, não sei o que, não sei o que, aí vem outro, vai lá e registra o nome, você perde a marca. Então, toma cuidado. Então, assim, eu fiz isso, aí o meu sócio César, que é simplesmente, você tem que convidar ele, pô, é simplesmente o 01 das vendas, irmão, esqueça tudo. Se você falar, César, vende essa caneca para mim, ele ia falar, você consegue produzir? É tipo assim. Então, eu já tinha já o pudim, e aí a gente criou a marca, eu vim fazendo um trabalho. É que tá o lance, né? A gente está 2 meses só funcionando a fábrica. Só que eu já tenho esse produto há 10 anos. Tá. Fui melhorando ele. E explica pra gente hoje como que é a venda, porque pelo que eu vi, não é um delivery de pudim, não é um restaurante de pudim, é um pouco diferente do que o pessoal de restaurante está acostumado. Conta pra gente como que é isso. Cara, eu também não conhecia esse mundo, né? É um mundo do varejo, um mundo B2B, um mundo onde você vende para outras empresas, que não é do food service, né? Que não é uma hamburgueria. A gente pode vender? Pode, mas não é uma hamburgueria, não é um restaurante. O meu sócio, falando dele novamente, porque ele que veio e falou, Brito, vamos montar. Eu falei, cara, será? Ele falou, irmão, se tu me dá a validade desse produto, a gente vai vender. Eu falei, será que é mesmo? Ele falou, bora. Eu já conheço ele há 4 anos. E aí eu fiz o teste em laboratório, me deu um shelf life de 60 dias no produto, né? É isso que o varejo precisa de tempo de prateleira. Ele pegou esse produto, apresentou para os canais de venda, para os canais de vendas que ele já tem, já trabalha nisso há 17 anos, não é do nada. E ele foi me explicando como é que funciona, porque, cara, é muito louco, porque assim, eu só entrei porque ele veio junto, senão eu não tinha entrado nesse game. Por quê? Cara, porque eu não tenho essa habilidade, saca? Eu sei fazer o produto. Ah, Brito, mas pô, velho, tu tem audiência? Eu sei que eu tenho. Mas para entrar em determinado game, você tem que conhecer o jogo, irmão. Não dá, pô. Ah, vou montar um podcast do nada. Pô, cara, tu deve ter estudado pra caramba, ter perguntado, vai fazer curso, entendeu? Para fazer um podcast. Ah, vou montar uma agência de marketing. Ó, o que você vai fazer? Ah, vou cuidar do Instagram, vou fazer o cliente vender mais, mas tu sabe? Não. Tu tá fazendo no seu? Não. Você já fez de alguém? Não. Como é que tu vai abrir, pô? Entendeu? Então não é só abrir, irmão. Não é só ter o produto e falar, agora eu tenho um produto, eu vou vender. Não. Vai vender aonde? Vai vender como? Você tem entrada? Hoje a gente está na terceira ou quarta maior rede de supermercado, que é o supermercado BH. O cara, dono do Cruzeiro, 45 bi ano. Eles são grandes. Então, você acha que olha aqui, entra. Não, não entra, irmão. Se você não tem acesso, você não entra. Se você não tem conhecimento, você não entra. Se você não sabe jogar o jogo, você não entra. É simples assim. Ah, mas eu tenho. Não interessa. É um jogo totalmente diferente de montar, cada um na sua estrutura, cada um sabe, no seu patamar e cada um jogando seu jogo. Hamburgueria é uma coisa. Mercado do varejo e B2B é outra. Então, não dá para simplesmente falar, eu vou entrar. Não.
Senão você vai apanhar de tudo quanto é lado e não vai saber da onde está vindo. Então, eu fiz o produto, ele levou para experimentação, a Uhum. galera aprovou, porque assim, eu vejo hoje, vamos trazer um pouco para o nosso mercado, eu já volto aqui. Ah, você deve ter cliente. Quando você chega num cliente, o cliente tem só um canal de venda. Não é perigoso isso? Perigoso. Por mais que ele venda bem, é muito perigoso. Ter só um canal de venda. É a mesma coisa da gente ter só um cliente grande. Eu tô falando que a gente está em 60 pontos de vendas em 2 meses. Pô, mas é tão rápido, é fácil. Não, calma. Uma porque eu tenho um cara que é meu sócio, que é o 01 nas vendas, que eu falo isso para ele. Eu tenho o maior orgulho de falar nisso. É, é muito louco, a gente se tornou sócio e agora a gente é amigo. A gente não inverteu. A gente se tornou sócio, agora a gente é amigo. Não é amigo que virou sócio, né? É muito importante falar isso. E, e a gente está em 60 pontos de vendas. Só que eu tô falando de um cara que, se ele bater o pé, a gente está em 1000 pontos. Porque também eu tenho um produto muito bom. Eu sei que meu produto. Se você experimentar, acabou. Inclusive, tá aqui, daqui a pouco eu já pego para Vamos você. experimentar. Vamos experimentar o pudim. Então, assim, se você experimentar, acabou. A gente fez uma embalagem, um rótulo muito bonito. A nossa caixa, eu não trouxe na caixa, mas porque a fábrica fica em Uberlândia, mas eu trouxe o produto para você experimentar. Você vai ver que o rótulo é diferente. Pega aí pra gente. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui para mostrar. A galera chega para mim, pô, a galera olha para mim hoje nos lugares que eu vou e fala assim: cadê o pudim? Aí eu falei, cara, eu vou num podcast, ele vai falar, cadê o pudim? Agora tu vai falar, cadê o pudim? E eu vou falar, tá aqui. Ó, Um copinho pudinzinho. americano. Ó, tem pra galera também que tá ali, ó. E é o Vocês seguinte, querem? cara, tem Isa, até a colher, Gabriel. irmão. Tem até a Tem colher, até a ó. colher. Hoje eu vim Então vamos lá. preparado, tá? Gente, tem pra vocês também, tá? Ó. Esse copinho americano é um clássico. Nossa, o cara trouxe um Cara, e monte. outra, a gente não fez um rótulo qualquer. Né? Você tem que tirar o rótulo, aí tem um Ah, tá. lacrezinho. Ó. Igual o requeijão? Isso, garoto. Você tira aí, vai abrir aí o negocinho. Então, assim, quando eu falo pra galera que. A galera. Tem uma coisa que eu vou bater de frente sempre com a turma. Ah, produto é obrigação. Aí eu faço a pergunta, mas você está cumprindo com a tua obrigação? Porque a turma fala, ah, mas o produto bom é obrigação. Né? A maioria fala isso. Não, fazer um produto bom é obrigação, pô, de todo mundo. Aí eu faço a pergunta, você está cumprindo com a tua obrigação ou tá mais ou menos? Porque eu vejo cada coisa, irmão. É foto feia pra caramba. Entendeu? O cara não cuida da rede social dele. Tem um cheiro bom, viu? Opa. E é assim, cara, ele tem um apelido, né? Eu falo que ele é o mais cremoso. Já vem Tu aquela gosta de pudim ou não? caldinha. Eu adoro pudim. É? Já acertou aqui, viu? Precisa ser meu amigo não, pô. Pode falar a verdade pra galera. Bom. Bom. Olha a consistência dele. Não, e a cremosidade, é o mais cremoso, olha isso. Aquele pudim perfeito, sem bolinha. Sem furinho. Pudim com furinho é cocção errada, pô. Eu falo pra turma. Fala uma coisa, Brito. Hã? Você que fez um pudim muito bom. Você patenteou, né, a receita dele? Cara, a receita não tem como A patentear. receita não, né? Mas você A patenteou marca, né? O o mais pudim cremoso, americano. né? Isso. Tudo isso aqui, ó, está em fase de registro, né? Tá. Marca, porque você sabe que leva um tempo, né? Às vezes Uhum. uma marca vai sair aí daqui 2 anos. E é assim, é normal. Não vai sair. Você deu entrada e aí sai da noite pro dia. Não, leva um tempo. Esse ponto de marca, eu tenho, acho que
algumas em registro, mas 4 marcas registradas hoje, né? E eu já tive problema com marca. Já tive, derrubaram já minha marca lá no começo, antes da 2B ser 2Bs, ela tinha um outro nome e tinha uma outra consultoria que tinha o mesmo nome que a gente. Mas a gente deixou, foi levando. E isso eu vejo muito no mundo de restaurante. Quanto restaurante que tem o mesmo nome? Quantos, não sei, Não, tem bar, vários, né? bar do Se você Zé. digitar aí pudim, vai ter vários, pô. Bar do Zé, deve ter um monte. Tem um monte, entendeu? Então, assim, é o que eu falo pra turma. Quando eu fiz o Instagram, já tinha. Só que eu perguntei pro meu advogado, mano, olha aí, tem margem para registro? Ele tipo, o Kleisler é o 01 do mercado também nisso, cara. Ele cuida de contas, assim, absurdas, né? Gente gigantesco. E aí ele falou, Brito, tem sim, vou dar entrada, né? E aí ele deu entrada em tudo. E aí só depois que eu fui colocar o produto no mercado. Entendeu? Brito, você tem o registro, já saiu? Não, pô. Porque leva 2 anos. Eu não vou esperar 2 anos para criar um produto, entendeu? Uma marca e lançar. Então, assim, é algo, mas você tem que ter alguém que vive isso, que conhece. Não é qualquer um, não. Exato. Então, antes de dar o nome no seu restaurante, faça uma pesquisa. Tem uma pesquisa prévia, né, que você pode Sim, fazer com, enfim, eu vejo com o advogado, né? Você já consegue ter uma noção de a probabilidade dessa marca ficar registrada e não ter nenhum conflito com nenhuma outra marca, dependendo da categoria que ela fica lá no INPI. Então, antes de abrir uma marca, investir dinheiro em marketing, dá uma olhada nisso, porque é muito importante. Eu já vi marca grande perdendo o nome depois de já ser grande, depois de ser muito conhecido. Então, todo tem. reconhecimento de marca, não vou falar que todo reconhecimento vai ser perdido, mas boa parte dele acaba sendo perdido depois, né? Sim, sim. E Brito, uma E, coisa que eu queria e te não sei se você perguntar. viu aqui, ó, é muito legal. Você vê embaixo da marca tem assinatura, você viu, né? É, pai. Ah, Opa, vai Marcos Brito. Chique, eu hein? não queria, não. Meu sócio Chique. que falou, não, tem que ter. Eu falei, mas pra quê? Não, tem que ter, irmão. Você é doido, você é o Marcos Brito. Eu falei, irmão, mas é muito engraçado. Às vezes a gente não reconhece a grandeza, sabe? Todo mundo tem algo grande. E muitas vezes a gente não reconhece isso por a gente mesmo estar dentro do negócio e viver. Ele falou, não, tem que ter, mano. Vai Marcos Brito, pô, e tal, não sei o quê. E aí, quando ele vai vender, ele vende isso. O que que te faz ter a certeza de que você fez um bom produto? Eu tô pensando em 2 produtos aqui. Tá. No hambúrguer, que, pô, você fez a All Hambúrguer, foi um baita sucesso, e agora o pudim americano. Cara, eu sou muito. Eu sou um dos piores críticos de mim mesmo. Se não me encantar, não vai. Eu tô desenvolvendo uma nova sobremesa. Aham. E eu sou. Não posso usar essa palavra que é feia, né? Mas eu sou altamente crítico, tipo, eu sei o que a pessoa vai sentir ao experimentar. Eu sei o que você está sentindo quando experimenta o produto e você não vai encontrar outro. Isso é fato. Eu posso falar a característica do que você está sentindo, porque é o que o pudim quando você está comendo esse pudim, é um pudim que não some facilmente da tua boca. Você Verdade. vai é como um chocolate de verdade. Existe chocolate, você come, ele some. Chocolate de verdade, quando você põe na boca, ele fica ali. Fala, caramba, mano. Você fica experimentando ele é denso, ele, sabe, é saboroso e ele não some facilmente. Então, quando eu até faço isso, depois você me dá o feedback, experimenta outro pudim. Você vai experimentar, ele vai simplesmente sumir e você não vai lembrar dele. Nossa, eu nunca tinha reparado nisso. Então, Verdade. e isso da onde que eu trouxe isso? Aí que tá a parada. Ah, Brito, isso é único? Talvez seja. Tem pessoas que conseguem fazer também. Mas quando eu trabalhei no laboratório de tinta, olha que loucura. Por isso que eu falei que tem coisas que daqui 10 anos que vai servir para outra coisa. Eu era um cara que eu tinha que fazer cores. E eu tinha que ter uma visão aguçada de análise. Então, assim, não era tipo, era coisas que eu ia fazer 2, 3, 4 toneladas depois. Então tinha que sair muito bem feito no laboratório.
Então a minha visão analítica ela é diferente. E eu trouxe isso para alimentação. Exemplo, hambúrguer, para mim, tem que ter 4 elementos: cor, sabor, textura e apresentação. Não é só hambúrguer não, é qualquer comida. Cor, sabor, Cor, sabor, textura e apresentação. textura e apresentação. Brito, mas como é que você trouxe isso? Eu trouxe do laboratório. Por quê? Porque quando eu desenvolvia cores, e aí eu fui pesquisar o porquê das cores, porque, qual que é a influência, não sei. Você vai entrar no meu Instagram, tudo é muito bonito visualmente, que eu digo assim, te dá desejo e gera fome e gera desejo. Não tem nada pálido lá. Entendeu? Não vai ter nada, tipo, pálido, sem gerar desejo. Se for um queijo, ele vai ter alguma coisa. Ele nunca vai ser só ele por só. A não ser que o queijo, por ele mesmo, gere cremosidade, gere apresentação muito forte e gera o desejo. Aí beleza, aí eu deixo. Agora eu nunca vou deixar um queijo pálido no negócio. Ou ele vai estar maçaricado, ou ele vai estar gratinado, ou ele vai ter um outro produto em cima dele. Então tudo tem que gerar desejo. Então eu uso muito esses 4 elementos, que inclusive na época eu ensinei no curso, que é cor, sabor, textura e apresentação. O sabor você experimentou, só vai conseguir experimentar, só vai conseguir saber quando experimentar. Não adianta eu falar. A cor, o produto ele tem que ser muito bonito. Olha esse dourado, cara, parece uma joia. Entendeu? Então é o cuidado, o pudim também. Então assim, a calda. A calda. Então eu tô falando de cor aqui. Apresentação e textura. Então quando junta tudo isso, a pessoa não consegue esquecer. Então eu tenho essa visão analítica. E eu sou um cara que eu pesquiso muito, mas muito, 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 quando eu quero desenvolver um produto. Eu estou desenvolvendo um produto agora, que inclusive eu postei, é uma torta. E assim, se eu vender ela do jeito que tá, vai estar top. Ainda não tem aqui no nosso mercado desse jeito. Mas para mim não tá bom. Por quê? Porque tem gente fazendo do jeito que eu quero fazer, fora do país. Aí eu olhei e falei, não, quero chegar nessa textura. Eu quero chegar nesse nível de perfeição. Eu sou assim. Por quê? Porque não vai ter como a pessoa experimentar e não falar, meu, e o que eu quero gerar? Eu quero que você experimenta mesmo. E depois você experimenta outro. Eu quero isso. Essa é a minha ideia. Então, por que eu falo isso? Porque eu já fiz o teste antes. Então, eu quero que você experimente esse pudim. Eu não trouxe o de doce de leite, que é bizarro. Bizarro, bizarro. Esse é o tradicional, mas o doce de leite é bizarro. É tipo, parece que você abriu o doce de leite e tá comendo. É cremoso ao extremo. Então, assim, ele tem que passar por mim. Se ele não passar nesses testes por mim, eu não lanço. Então, eu testo em casa, tipo assim, tipo, até ele tiver num grau de perfeição que você fala, meu, não é possível, pô. Como é que esse cara consegue? Eu já vi já comentários. É engraçado que ele consegue essa cremosidade porque é o pudim doce de leite. Eu que fiz questão de trazer para você esse pudim tradicional, porque a galera é muito difícil ter esse nível de cremosidade. E eu faço questão de postar. Então aí junta tudo, né? Os 4 elementos que eu falei, o desejo que eu gero na minha rede social, de propósito. Se eu posto um conteúdo e não gera vontade, irmão, ele não tá bom. Você pode abrir aí meu Instagram e ver a torta que eu postei e lá embaixo a pessoa fala, eu não sei o que é, mas eu quero. É isso. É isso que eu quero. É despertar desejo. Comida que não gera desejo não vende. Não adianta ser saborosa e ser feia. Porque o sabor é só a pessoa experimentando, mas antes dela experimentar, o que eu tenho? Eu tenho que gerar desejo. Delivery principalmente. Bom ponto. Entendeu? Delivery principalmente. Como é que eu vou vender pro cara se eu não gero desejo? Entendeu? Então, assim, se a pessoa não gera desejo, não faz um produto bonito, tô falando de IA, não. Tem que usar IA? Tem, pô. Mas vamos maneirar aí, né? Porque o cara pega um produto feio, joga na IA e fala, transforma para mim. Ele modifica e o que você vai entregar pro cliente? Tem que tomar cuidado com isso. Eu tô vendo a galera, não, porque eu coloco lá no cloud agora, eu coloco no Claudinho.
Claudinho, transforma pra mim esse hambúrguer. Aí o Claudinho vai falar, pô, legal. Aí ele vai falar o que você quer, ele transforma. E o que que você vai entregar? Aí tu posta essa foto criada pela IA. E o que que você vai entregar pro teu cliente? Ah, Brito, então você está falando que você consegue entregar 100% do teu... Não, mas eu chego nos 90%. Se for no salão, aí beleza, melhor ainda. No delivery eu vou ter que trabalhar a embalagem, o jeito que eu monto, né? Se eu vou mandar separado, se eu vou mandar junto. Então assim, ô Igor, se a pessoa não falar eu quero, eu tô errando. Eu tô errando em alguma coisa. Ou é no vídeo, ou é na cena, ou é no produto que eu não gerei desejo, ou é na embalagem, ou é na minha descrição, eu estou errando em alguma coisa. Se eu não, se você assistiu um vídeo meu e você não querer comprar, eu estou errando. Qual é o futuro do pudim americano? Cara, o futuro do pudim americano eu vou usar uma frase do meu sócio, tá? Não é arrogância, mas é o que a gente acredita. A gente tem que acreditar. Se eu não acreditar, se eu não falar tudo isso do meu produto, quem que vai falar? Aí eu falei pra ele, pô, velho, mas agora tem bastante gente fazendo. Ele falou, tem bastante gente fazendo energético também. Porque ele vende energético, né? E ele conhece esse mercado. Eu falo, ele pegou e falou outro dia, falou assim, cara, a gente vai ser a Red Bull do pudim. Pode existir outro. Pode estar do nosso lado na gôndola, mas a gente é a Red Bull do pudim. Esqueça. E assim, é construção de marca. Não é só sobre produto. É sobre construir marca. E a gente quer estar no Brasil inteiro. E, e a gente vai chegar. A gente está em Uberlândia, 60 pontos de venda, em 2 meses de fábrica. A gente está se estruturando, porque a gente pensou que era um volume que a gente ia vender e, tipo, mais do que triplicou. Caramba. Então, assim, a gente olhou e falou: caramba, a gente sabia que a gente ia vender, mas a gente tinha feito uma conta que a gente queria vender X, e ele está vendendo 3X. Realmente tá tendo vazão ali no sellout, Não, no... né? O cara do. Ele falou que nunca viu isso em outro produto. Porque ele vende energético, ele vende bebida, ele vende panetone. É surreal. O cara vende 7 milhões em venda em panetone, irmão. Caramba. Eu não tô falando de vendedor que vende pouquinho, não. Eu tô falando de um cara que é bizarro, que é o César, que é o meu sócio. Da mesma forma que ele fala de mim, é muito legal isso, sabe? Uma sociedade assim. Eu tenho orgulho de falar dele. Ele tem orgulho de falar de mim. Então, casou muito, né? Eu já tive outras sociedades. Então, eu não tô, eu pego os relatos, os direct que chega. Eu falei, irmão, o que é isso? Eu mando para ele manda pro vendedor, pro comprador. O comprador falou, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque chega, o que era para durar um mês, dura uma semana. Sendo que a gente tem um produto de validade de 60 dias. A gente produz, entrega. A gente produz, entrega, porque a gente não consegue fazer estoque. Vocês estão fazendo algo que provavelmente não Entendeu? existia no mercado. A mesma Não, coisa. existe. Não, digo, É aí alguma que tá. marca de pudim que realmente tá crescendo na velocidade que vocês estão crescendo. Não Só que a gente tá existe. bem pé no chão, sabe? Bem pezinho no chão, fazendo certinho. A vontade seria, cara, eu sou de São Paulo e não tem aqui. É refrigerado, né? É refrigerado. Ele tem que fazer o transporte Sim, refrigerado mas a também. gente Aham. acabou de comprar graças a Deus, cada conquista nossa, uma Fiorina refrigerada, mas não tem porque a gente não quer. Não tem porque ainda não. Calma, segura. Vamos crescer do jeito que tem que crescer, né? Aspiral, sabe? Vai crescendo. Porque eu já errei, velho. Brito, você falou que teve uma hamburgueria em Santo André, começou, foi pro Itaim e depois em São Bernardo. Qual foi o teu erro? Hoje, né? Eu faria diferente. Não é que é um erro 100% tudo. Não. Hoje eu iria dominar Santo André, a região do ABC. Uhum. Eu não iria para São Paulo. Hoje, com a cabeça de hoje, era a vontade? Era. E aí a gente fez a nossa vontade. Porque a gente não tinha maturidade, não tinha
conhecimento, né? Mas foi bom? Foi. Eu não tô totalmente, pô, velho, erramos. Não, cara, não foi tudo prejuízo, não. Não foi tudo ruim, não. A gente aprendeu, teve pessoas lá, a gente saiu em revista, a gente foi conhecido e tal. Mas, Brito, se pudesse voltar, como é que você faria? Irmão, domina primeiro o teu território. Dominou? Tá massa, tem caixa, tá grande. Se você fizer qualquer cagada, vai derrubar a tua empresa? Não. Consegue segurar? Consigo. Então agora bora. E o meu sócio, ele tem esse conhecimento. Se fosse por mim, eu já estaria aqui em São Paulo. Estaria no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a minha visibilidade é nacional, vem gente do país inteiro querendo. E não estou falando de gente pequena. Estou falando do cara que tem transportadora, tem 50 caminhão refrigerado, e fala, vamos trazer para cá, para o Rio Grande do Sul. Ah, não, não dá. Calma. Não é que a gente não quer, é que não é o momento. Entendeu? A gente está crescendo devagarzinho. Né? Parece estranho falar devagar, mas a gente está falando de 60 pontos de venda em uma rede que tem, igual o BH, 400 lojas. A gente só tem em Uberlândia. A gente está falando de uma rede Supermax que tem 30 lojas só em Uberlândia. Caramba. Tá entendendo? Se a gente não dominou nem lá, para que a gente vai vir para São Paulo? É tipo assim, entendeu? Pô, Brito, mas você tá perdendo. Não, não tô perdendo nada, não. Entendeu? Não tô perdendo. Por quê? Porque não é meu isso aqui ainda. Mas não adianta eu sair de Uberlândia, vir para São Paulo e deixar a galera lá sem, porque eu não tô conseguindo atender. Tem que tomar muito cuidado. Exato. Então, assim, são os crescimentos que a gente, falando aqui de negócio no geral, que se a gente tomar uma atitude errada, a gente quebra o negócio. Lá a galera tá feliz. Entendeu? A galera, pô, velho, nossa, eu fui comprar, a galera manda, é bizarro no direct. Ó, fui comprar e a galera fala, olha, eu fui lá, só tinha dois. Aí eu mando pro meu sócio. Ô, irmão, essa rede aqui falou que só tem dois. Aí falou, não é possível. Eu falei, mas por quê? Porque eu abasteci ontem. Como só tem dois? Eu falei, então a galera esqueceu de colocar lá, né? Abastecer, né? Dar uma olhadinha. Irmão, acabou mesmo. Eu falei, não, que você tá maluco? Então, assim, aí é uma dor, é um problema bom, mas é um problema que a gente tem que corrigir rápido. Então a gente já está já corrigindo, se estruturando para que a gente possa atender com qualidade, experiência, eficiência o nosso cliente. O pudim americano ele sai mais ou menos quanto pro cliente final? Cara, o cliente final ele depende de quem está vendendo também, Uhum. né? Por exemplo, se eu tenho uma hamburgueria, eu consigo vender entre 15 e 18 reais, Tá bom. né? Um produto que a pessoa vai conseguir aumentar o ticket médio dela. Isso é interessante, né? Sem ter que produzir. Isso é mais interessante ainda. Chegou pronto, pô. Tu deixa gelado. Ah, saiu um combo mais um pudim. Só coloca. É como se fosse uma Coca-Cola, né? E o mais legal, Igor, que eu quero fazer é, tipo, ajudar essa turma, né? Quando a gente for pro food service, Brito, você tá falando algo aí que você pode dar ideia para outras pessoas, não tem problema nenhum, pô. Porque eu sei do potencial que a gente tem, do poder de mídia que a gente tem, e a gente está construindo mais ainda. Cara, é ajudar o cara a vender mais, tá ligado? Eu acredito que se a gente consegue criar um produto que o cara compre ele a 9,50 e vende, se ele conseguir vender, dependendo do lugar, a 18, o cara tá bom pra caramba, eu acho. Entendeu? Sem ter que produzir, sem ter que é, é, controlar padrão, né? Porque a pessoa que experimenta, igual você experimentou, quando você quiser comer outro, não pode ser diferente. Nossa, isso aqui tá Não diferente. pode mudar a Né? receita. Isso aqui não tá igual o outro lá. Não, não pode, pô. Precisa manter padrão. Então é isso, assim, é toda uma preocupação que a gente tem desde a embalagem, né? Desde o rótulo, né? Com tudo o que tem aqui. Eu achava que era fácil fazer, mas não é. Igual, a gente tem aqui o código de barra, que é nosso, desse produto. Então, para cada produto eu tenho que ter um, né? Um código de barra para dar entrada no supermercado, enfim.
Então eu acredito que é isso que a gente, como dono de negócio, deve fazer, se preocupar com a experiência e como está sendo tratado o nosso cliente, sabe. É isso. Não adianta nada eu construir uma marca legal se eu não respondo o meu cliente. Ah, o cliente deu um feedback que não foi legal, aí eu não vou deixar passar não, pô, é esse que você tem que, né, tomar cuidado. Show de bola. É, e conforme você vai escalando, vão chegar problemas que você não imaginava, né? Outro dia eu estava estudando um pouco sobre o madeiro, sobre a padronização deles. E assim, é um negócio de outro mundo, né, cara? Você ter uma fábrica, toda a produção, toda a logística centralizada, e aí você garante que a pessoa que come um madeiro lá no Nordeste vai comer o mesmo hambúrguer que está sendo servido lá no Sul. Ele E construiu algo que ninguém estava enxergando, né. que ninguém estava enxergando. E esse poder da padronização, você saber que sempre que você pegar aqui o pudim americano ou o hambúrguer do Madeiro vai ter o mesmo padrão, cara, aí se o produto for bom, você não perde mais o Só para cliente, né? você ter ideia, a gente foi participar de uma feira lá em Uberlândia, e aí eu não sei por que nunca fiz isso. Resolvi testar um outro produto, um outro ingrediente aqui. E aí, irmão, quando eu fiz 200 pudim. Era 600. Não, eu fiz 150, era 600. Aí a minha esposa pegou e falou: "Você já experimentou?" Eu falei: "Não, mas a consistência tá boa, tá igual." Ela falou: "Experimenta." Eu falei: "É verdade, né?" Na hora que eu peguei a colher, irmão, na hora que eu coloquei a colher, eu falei: não tá igual." Aí eu já fiz uma cara assim, ela falou: "O que foi?" Eu falei: "Não tá igual a textura." Aí beleza, na hora que eu coloquei na boca, eu falei: "Meu Deus do céu, cara." Ela: "Que foi?" Eu falei: "Tá 80%." Aí eu falei: "E agora?" Falei: "Nossa, que besteira que eu fiz e tal, não sei o quê." Aí eu liguei pro meu sócio, falei: "Irmão, que fiz 650 pudim, a produção aqui já tá no copinho, mas tá 80%." Aí falou: "Irmão, não dá." Não vai dar. Assim, só pra você ter ideia, em qualquer lugar, aquele pudim ia passar de boa, tranquilo, a galera ia comer e ia amar. Mas pra gente, não. Se tiver dúvida, esquece, é descartado. Não pode gerar dúvida na gente, Mais entendeu? importante do que vender o produto é você preservar a marca. Exato. Então assim, se gera dúvida em mim, eu não vendo. Era até uma regra que a gente tinha na hamburgueria, quando a gente fazia o checklist, quando a gente fazia, porque assim, beleza, chegava, checklist, papapá, o que que tem, o que que não tem, experimenta, porque tinha que experimentar, né? Os produtos. Não o produto feito no dia também, mas o produto que, por exemplo, eu fiz um molho de queijo hoje, beleza? A gente trabalhou, ok, e sobrou um pouco. A gente guardou na refrigeração, bacana, tem ali os seus 24 horas, 48 horas de durabilidade, até 3 dias refrigerado, mas eu preciso chegar e colherzinha aqui, descartar, tá ótimo. Você experimentou 2 vezes, irmão? Esquece, filho, é descarte. Então a gente tinha esse trabalho, né, lá na hamburgueria de experimentar. Opa, está bom, está bom, está. Se experimentar 2 vezes é porque está em dúvida. Chama uma pessoa, e aí? Cara, não sei, e aí? Não, esquece, descarta. Pega um novo. Mas tá bom. Pode correr o risco, cara. Não é, agora eu tô falando de um risco mais perigoso ainda, que é de repente alguém passar mal. Não é nem de não vender o produto, de, nossa, tava bom. Não, cara, eu tô falando, e se o cara passar mal? Acaba com a marca. Primeiro é o cara passar mal, a pessoa passar mal, o cliente passar mal. A segunda é, não tá no padrão. Se gerou dúvida, isso vai uma dica para quem tem negócio. Se você não faz se a galera não faz a experimentação, já está errando. E se gerou dúvida, não descartou, está errando mais ainda. Pô, mas eu perdi o insumo. É melhor tu perder o insumo, não abrir naquele dia, do que você vender algo que vai prejudicar a tua marca, o teu negócio e alguém correr o risco de passar mal. Então a gente tinha esse. A gente tem até hoje, né? Chega lá, faz um lote, guarda o lote. Então aí já vem. Por isso que eu falo que muitas coisas vêm do onde eu trabalhava. Ah, fabricou?
guarda o lote, esse pudim aqui, esse lote vai durar 60 dias. Porque se alguém experimentar e dá algum erro, alguma coisa, qual foi o lote? Foi lote tal. Pega, abre, analisa, experimenta, não, tá ok. Leva, foi algum problema um pouco mais sério, manda para o laboratório para ver o que está acontecendo. Então é muito doido essa parada, entendeu? Então não é só, faz, vende, pá, não sei o que, eu não posso aqui ser leviano de falar, não, pô, pode fazer, é simples, põe no potinho e joga lá e pá. Não, não é, cara. Até o mercado tem a reputação dele, né? Exato, É ele que tá vendendo. entendeu? Então, exato. Então, assim, eu preciso ter esse cuidado. Então, se a gente tem esse cuidado e essa, sabe, esse sistema de checar tudo, aonde que eu vi isso? Né? Eu não fazia até então, mas aonde eu vi isso foi no Evai. Conhece o restaurante Evai? Eu Michelin. tive a honra de fazer um. Como é que é o nome que a galera faz? Vai lá, fica lá. Caramba. Fiquei lá 7 dias. Ah, foi passar passar uma Eu fui temporada lá. fazer lá um. Não é um treinamento, mas eu fui conhecer e tal. É Falei, uma pô. imersão mesmo no Eu restaurante. falei, cara, eu gostaria, porque eu nunca entrei num restaurante, né, desse porte. É do Luiz, né? Hã? É, do Luiz. Aham. E do. Não sei se o Léo ainda tá lá. Mas aí eu fui. É surreal. E foi engraçado que eu fui de boné, né? Entrei de boné lá assim com a doma, nunca usei, não gosto de doma, e pá. Aí o chefe Luiz assim, olhou pra mim e falou, mano, o que tu tá fazendo de boné na minha cozinha? Tu tá doido? Falei, pô, vou usar o quê? Aí pegou aquele trem grandão, que eu nem sei o nome, a galera que manja aí, coloquei, o bagulho ficava caindo, ficava desconfortável. Mas é surreal, cara. Eu nunca vi. A galera chega cedo, lava, cozinha, monta a praça. Aí acabou o almoço, desmonta tudo, lava tudo. Eu falei, que desgrama é essa, velho? Mas não tem jantar? Tem. Mas pra que tá desmontando e lavando? Não, Brito, é normal isso. Eu falei, vocês estão loucos. Aí beleza, aí vem a segunda turma do jantar, monta tudo. Aí depois tira tudo, lava tudo. Eu falei, caramba, mas que loucura é essa, cara? Na hamburgueria, se a gente lavar uma vez, tô brincando. Mas eu olhei, aí o cara, chegava um cara, pá, não sei o que, fulano, tem tanto, não sei o que, barato, tem tanto, não sei o que, experimenta. Não, não tá bom não, troca isso. Não sei o que. Eu olhei, eu falei, caraca, que loucura, irmão. E a gente que tem hamburgueria acha que é só ligar a chapa e a gente não olha nem às vezes a GN, mano. É um baita ritual, né, que eles têm. E aí foi aí que eu, pá, chegava. Já tinha, né? Eu já tinha um pouco disso. Quando eu fui pra lá, eu fiquei mais louco ainda. Porque é um outro nível, né? É outro nível. Então, assim, aí eu perguntei, eu falei, por que desmonta? Brita, é porque cada pessoa de cada praça, ela tem o jeitinho dela de colocar, ela tem os equipamentos dela de finalização, o azeite tem que estar no lugar, porque quando marchar o serviço, tem que ser automático praticamente. Eu falei, entendi, velho. Então, assim, por exemplo, eles desmontam tudo e lavam tudo para entregar tudo limpo, como se fosse abrir normal. Aí chega outra turma e fala, não, beleza, tá aqui, vai montando a praça, que legal. E depois, quando termina, entrega limpo. Para ele como encontrou. Eu falei, caramba. E o Perflex? Perflex, né, irmão? Eu colocava o Perflex aqui, né? Que eu tinha mania de colocar aqui, né? Aí o cara falou, não, mano, tira do bolso. Eu tirei do bolso, amassei e coloquei na bancada. Ele falou, não, cara, Não, dobra. Eu falei, como assim? Ó, é um cuidado nos detalhes. cara, é por isso que agora atingiu a terceira estrela, né? Tem que ter regras no mínimo Tem, e detalhe. assim, quem tiver a oportunidade e trabalha numa hamburgueria de entrar num restaurante desse para fazer sabe, aprender um dia ali, cara, vai. Vai aprender com quem tá fazendo Vai, um jogo vai porque diferente. é muito bom, sabe? Não é que você vai aprender a cozinhar como ele cozinha, mas você vai aprender um conceito como um todo para levar pro teu negócio. É uma baita experiência. Show de bola. Brito, indo para as últimas perguntas aqui. Boa, bora nessa. Primeira, mais difícil de todas. Qual é o seu prato favorito? Óbvio, não pode ser hambúrguer nem pudim. Cara, meu prato favorito é muito simples, irmão. Eu gosto de um feijãozinho, sabe? Um feijãozinho bem feitinho.
ali bem temperadinho, um arrozinho bacana, gosto de um ovinho com gema mole, Feijão, né. feijão por cima ou por baixo do arroz? Cara, eu acho que coloco do lado, que eu sou um pouco metódico, tá ligado? Não gosto de ficar amontoando não, então vai um do lado, outro do outro, pá. É engraçado, eu tô num restaurante comendo, parece que eu tô montando um prato, pô. Não pode ser bagunçado não, isso aí já é loucura da minha cabeça. Mas, eu gosto de comida simples, eu sou assim: "Brito, você prefere praia ou mato?". "Prefiro mato". "Ah, o que que você prefere? Cozinhar no fogão a lenha". Eu gosto dessas paradas, tá ligado? Mas, cara, não tem como, né, brasileiro gosta de um bom churrasco também. Você fala assim: "Ah, você prefere", igual sair com minha esposa, aniversário de casamento, você prefere ir num restaurante chique, né, pá, num Evai da vida, vale a experiência, é muito massa, ou você prefere ir numa churrascaria, né, ali você vai comer uma boa carne, cara, eu prefiro uma boa carne, porque eu gosto, mas é legal a experiência de ir num restaurante mais requintado, digamos assim. Mas eu sou muito simples, mano. Tem que viver essa experiência Tem, uma tem, vez tem, ou outra é bom, tem, uma vez ou outra tem. vez ou outra é bom. Brito, se você pudesse pedir um conselho pra qualquer pessoa no mundo, viva ou não, quem seria essa pessoa e qual conselho você pediria? Cara, eu acredito que é muito louco, eu vim pra cá, né, eu estava ouvindo algumas coisas, se eu fosse perguntar, velho, eu perguntaria putz, pior que tem várias, né, mas eu tô aqui falando de marca, teria 2 pessoas, mas eu tenho que escolher uma, né. Beleza. Cara, perguntaria para o Steve Jobs, velho. Hum, Assim, fora do Brasil, né, falando fora uhum. de uma pessoa fora do Brasil, enfim. Sabe por quê? Porque, cara, isso eu até uso na minha palestra. "Ah, mas porque aqui", um exemplo, vou dar um exemplo, tá, quando eu vou palestrar fora. "Ah, mas aqui eu não consigo vender um hambúrguer igual você vende em São Paulo. São Paulo é diferente. São Paulo a galera paga. Em São Paulo, tudo funciona. Em São Paulo não sei o quê". É igual a gente fala dos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos não sei o quê, parará. Só que aí, cara, eu olho e falo: "Tá, então você tá me falando que aqui você não consegue vender um produto nesse valor que a gente vende em São Paulo, certo?". "Certo". Então quer dizer que aqui o iPhone 17 é R$ 5.000 abaixo do que em São Paulo. Não. Falei: "Ué, espera aí, você tá me dizendo que você não consegue vender o mesmo hambúrguer que eu vendo em São Paulo, porque lá as pessoas pagam, e aqui a pessoa não paga. Como é que ele consegue vender um iPhone tanto para o cara que mora no melhor bairro, na melhor casa, na mansão, para ele dinheiro não é problema, e ele consegue vender para o cara da periferia, que às vezes não tem parcela e quer aquele produto, saca?". Ele criou o desejo, né. Entendeu? Eu perguntaria: "Irmão, como é que é? Porque eu quero fazer isso aqui, velho". O meu pudim, um exemplo, tá? O meu pudim é 18 para quem, um exemplo, é 18 para quem mora numa mansão e é 18 para quem mora na periferia, irmão. E eu não abaixo. E o negócio vende. E gera desejo. Se eu lançar outro sabor, a galera vai querer comprar. Se eu lançar outro, ele vai querer comprar. Porque é assim. A gente tem o 17, vai lançar o 18, a gente vai querer comprar. Ele vai lançar o 19, a gente quer comprar. Muda o quê? Muda nada. Entendeu? Muda a câmera de lado, ela vai ser embaixo e vai ser assim. Então eu perguntaria para ele como que ele conseguiu fazer isso, sabe? Vou lançar um produto, tem fila de espera. Surreal. Só um desabafo aqui, cara, tem gente que fala: "Não, mas na minha cidade o pessoal é diferente", cara. Provavelmente não é, provavelmente tem alguma coisa errada que você tá fazendo. Então, cara, é isso, porque eu encontro muito isso, porque como eu falo de desejo, e de gerar desejo, de você criar um produto que a galera olha e fala e quer, ah, mas isso só vai acontecer em São Paulo, aí joga pra gente que tá aqui, tá ligado? A galera descarrega, não, você só vende porque você tá em São Paulo, é tipo assim. Eu falo: "Caramba, mano", às vezes eu falo: "Mas será que é mesmo?". Aí eu peguei e falei: "Pô, tá, mas por que que", aí eu olho na mão dele, tem um iPhone 17. Geralmente tem alguém que tem, Boa entendeu? Aí eu analogia. falo: "Esse iPhone você pagou quanto?". "Ah, eu paguei o valor normal". Eu falei: "Mas tu não mora aqui?".
Moro, mas aqui não é mais barato? Não, aí fica todo mundo assim, ó, tipo um Windows, aquela tela azul, tá ligado? Parado. É, então vai ter, cara. Aí o que que eu falo pra eles? Você não precisa ter o teu cardápio todo com produto nessa faixa de preço. Faz um, monta, faz um vídeo bacana, gera desejo, chama o teu melhor cliente, chama ele para ir na tua hamburgueria ou para receber, para experimentar. Você tem 3 clientes que é fiel a você, manda para ele. Fala para ele dar o feedback, fala para ele gravar um videozinho recebendo um hambúrguer novo que lançou e tal. Às vezes a galera acha que é só fazer e colocar lá. Ah, fiz, tá aqui. Tá, mas e daí? E o resto? Qual o resto? Tá, não, tu não gravou o bastidor fazendo. Não, tu não mostrou pra ninguém, não. E você quer que a pessoa venha aqui, olha, um hambúrguer que custa 50 enquanto você vende só de 25 e ele comprar. Não, pô, não é assim. O que que ele faz lá, falando do celular que eu peguei o exemplo? O cara vai mostrando, não sei o que, a construção, aí ele deixa escapar um spoilerzinho do que vai ser de propósito. Por que você acha que a galera que posta, o novo iPhone pode ser assim, do nada? Não, pô. Ele soltou ali para alguém de dentro, é intencional para poder vazar, para poder mostrar e para a galera ficar dando opinião e gerar desejo. É um, é um lançamento. Você faz lançamento? Já fez lançamento? Já fiz, faz tempo. Você tá ligado Aham. que eu tô falando? É um lançamento. O que eu fiz no meu perfil? Um lançamento. Postei quantos vídeos sem a marca do Pudim? Vários. Ah, onde compra? Eu quero que não sei o quê. Calma, vai chegar. Calma, 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 calma. Gente, tá pronto. Entendeu? Então, eu acredito que os donos de hamburgueria, delivery, enfim, tem que fazer isso. Tem que ter um produto. Se ele não vender, a pessoa vai falar, poxa, mano, aquilo ali é 50, então esse aqui tá barato, que é 25. Vai ser pelo menos o marketing ao contrário. Vai vender mais o que você quer vender mesmo, que você tem mais margem. Mas dá para fazer. Eu acho que a galera tem esse preconceito. Pô, Brito, mas eu moro na periferia. Pô, velho, tem gente na periferia que só tem iPhone, pô. E ele não. Ah, ele parcelou, beleza, mas comprou. Entendeu? Eu tenho essa parada comigo que eu falo isso. É, tem que saber gerar desejo. Você vai pegar uma. Você vai pegar o pudim americano para fazer uma ação de marketing ou a gente contrata a tua agência. Aí tu chega lá, o rótulo é feio. Aí tu chega lá, o produto é ruim. Aí tu chega lá, a gente não faz nada na rede social. Aí você vai falar, pô, velho. Teve uma marca de pudim, inclusive, uma vez que me procurou, tem uns 2 anos mais ou menos, né? E aí eles queriam vender mais através da internet, vender Sim, mais no delivery. E aí fui olhar os conteúdos dele, olhei, e, cara, vídeo de alta qualidade, com uma produtora super conhecida em São Paulo e tal. Cara, muito bacana. Aí eu virei pra eles e falei, pessoal, eu nunca pedi pudim no delivery, mas se eu fosse pedir, eu ia ficar com medo de como que o pudim ia chegar pra mim. Vocês concordam? Aí eles, pô, o pessoal fala muito isso, que chega legal na casa das pessoas e tal. Aí eu, pô, então vocês têm que explorar isso dentro dos conteúdos. Então, quando a gente for começar a trabalhar, a gente vai começar. A gente deu várias ideias, né? Entre elas, um vídeo mostrando como que o pudim chega consistente na casa da pessoa. Eles, caramba, não olhei por esse ângulo. Então, você tem que olhar para outros ângulos para conseguir vender para a pessoa, né? E o pudim deles era muito bom, realmente. Vendia super bem em São Paulo. Por mais que o pudim, na época, eu lembro, era a sétima sobremesa mais vendida no iFood. Ou seja, não estava entre as primeiras, né? Mas é o jeito que você apresenta consegue fazer com ah, que com venda. certeza. E outra, isso é uma quebra de objeção, né? Eu agradeço muito, assim, eu ter entrado no marketing digital em 2018, velho. Era tudo Porque, mato. porque, cara, o que eu faço hoje a galera acha que é do nada, postar do nada. Não, porra, não é do nada. Tem um trem ali por trás ali, pô, né, do que eu tô fazendo. Ô Então não é Brito, do nada. pra gente fechar aqui, cara, Bora. todo final de programa a gente pede pra você fazer uma pergunta para o próximo convidado, mas você também responde o que o último
convidado perguntou. Ei, Então Laia. eu vou primeiro aqui ler qual foi a pergunta Filha da mãe, do espero que último ele convidado. tenha me deixado uma pergunta fácil, viu? É a resposta curta aqui, é uma pergunta curta, desculpa. Ah, Foi do Gabriel Carvalho, do Fazenda Churrascada. logo dele, velho. Logo dele, já Filha da vem. mãe. Qual que é o melhor corte de carne? A pergunta dele foi: onde você quer chegar? Cara, onde eu quero chegar? Tem que ser uma resposta curta, não, né? Não, do jeito que você quiser. Cara, eu acredito assim, cara, tudo que eu faço hoje é porque tem alguém que tá junto comigo, né? Que no caso, hoje é a minha família, né? Minha esposa, meus filhos. E, cara, praticamente, assim, hoje o meu sócio, tudo é por eles, né? Mas, assim, eu tenho uma ambição? Tem. Cara, eu quero deixar uma marca no mercado, né? Um legado para as pessoas que me acompanham. No começo, em 2018, quando eu lancei curso, foi muito difícil, porque é justamente isso aí, aonde ele quer chegar com isso, tá ligado? Eu entendo que quando você lança algo, vai ter as pessoas que, pô, massa, vai achar massa, e vai ter pessoa que vai falar, pô, mano, onde ele quer chegar com isso? Cara, eu via que as pessoas precisavam de informação, né, naquela época, e muita gente teve e conseguiu conquistar algo, né? Outras não, porque não é para todo mundo, tá ligado? Não é todo mundo que vai abrir um negócio que vai dar certo, pô. Então, eu quero, cara, chegar num ponto, olha que doideira que eu vou falar, tá? Eu quero chegar num ponto aonde o que eu faço hoje, tipo de criação de conteúdo, de marcas junto comigo, que eu não precise fazer pelo dinheiro também, saca? Eu quero fazer uma parada tipo assim, pô, mano, eu quero fazer de graça, por exemplo, eu quero ir na tua hamburgueria e te ajudar e não precisa ninguém me patrocinar, não, pra fazer. Quero fazer porque eu gosto de fazer e que eu quero ajudar as pessoas. Aonde eu quero chegar é isso, é poder chegar num nível que eu possa fazer de graça essa parada, sem precisar cobrar. Ah, eu tô fazendo porque uma marca tá me ajudando e tá me pagando para fazer. Obviamente eu já faço isso, alguns conteúdos de graça na internet, mas hoje, cara, é muito louco. Hoje eu tenho uma vontade de fazer uma série, a gente tá aqui num podcast, mas fazer uma série de ajudar os restaurantes. Não só com, pô, que legal, o que você fez, que bacana, vamos aqui. Não. Pô, vai, o que você tá precisando? Tô precisando de gestão, tô aqui, gestão. Cara, você tá precisando do quê pra crescer? Eu tô precisando de um equipamento, cara. Olha o meu equipamento. Tá aqui o equipamento. Sabe, de gerar, de proporcionar realização de alguns sonhos. Então é isso. Então você vê que, tipo, aonde eu quero chegar não é nem uma coisa, pô, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero. Não, pô. E outra, não faz sentido chegar sozinho, saca? Aham. Ah, eu quero chegar até isso. Imagina você, não, porque eu quero ter uma chácara, eu quero ter isso, eu quero ter um carro, eu quero ter um helicóptero, eu quero ter casa, eu quero ter isso. Mas se tu chegar sozinho, irmão, nada vai fazer sentido. Então, isso é muito forte, tá? Pensando aqui agora, não adianta nada você chegar onde você quer chegar se você chegar sozinho. Faz todo Então, eu sentido. quero chegar, sabe, a ter esse sucesso com pudim americano, mas sozinho não. Saca? Ah, eu quero. Foi igual, graças a Deus, cara. Fiz a hamburgueria, me desliguei, mas eu vi que eu consegui ajudar muita gente pelo caminho, cara. Com conteúdo, às vezes eu nem sei quem eu ajudei, por conta da internet. Então é isso, sabe? O chegar é legal, mas se chegar sozinho, não faz sentido. Pô, mas o cara da corrida, Brito, quando ele ganha em primeiro lugar, ele chega sozinho. Não, pô. Quando ele chega, ou quando ele não chega, mas quando ele chega,
o treinador chegou junto, que treinou ele. A esposa e a família chegou junto, e muitas vezes ele teve que deixar para correr 5 horas da manhã ou para ir em uma cidade, né. Ele teve que deixar algumas coisas, sabe, abdicar de algumas coisas para chegar também. Então eu acredito que não é como você chega, ou se você chega, a parada é não chegar sozinho. Então eu tenho essa consciência que, cara, eu quero chegar, mas tem que ter alguém comigo, mano. Não dá, não faz sentido, sabe, chegar sozinho, não faz sentido. Ah, pô, conquistei, tá, mas você olha assim, fala, pô, velho, eu tenho essa mansão, mas não tem nenhuma criança pra correr aqui. Concordo 100%. E isso é uma característica que eu vejo em muita gente grande que eu converso. Não só gente que tem grandes negócios, que tem já está aposentado financeiramente, mas sempre tem um momento que o objetivo dessa pessoa começa a transbordar e ser ajudar outras pessoas e, que nem você falou, né, levar a gente com você também. Que adianta eu crescer se as pessoas estão comigo, estão ajudando, né, nesse negócio, não estão no mesmo caminho. É isso, é igual você ter um negócio e o teu chapeiro, sabe? Porque, cara, é muito louco, assim, eu já tive do outro lado, mano. O cara pegar busão, o cara, sabe, e você nem saber disso. Não tô aqui romantizando a parada, não. Tô aqui falando pra você ser, nossa, é o meu amigão. Não, a gente tem que saber separar as coisas. Mas a gente tem que ser humano também. É negócio, eu sei que negócio é negócio. Não dá pra ser o pai do cara, eu sei disso. Mas, cara, se o colaborador ele não realiza sonhos através daquilo que. Porque isso aqui é meu sonho, concorda? Eu tô sonhando isso aqui. Tem gente que tá lá comigo trabalhando. Mas qual que é o sonho dele, pô? Eu tô realizando o meu. Mas ele tá realizando dele? Entendeu? No final das contas, eu acho que a gente tem que pensar isso também, sabe? E saber separar as coisas. Ser adulto. Né? Não é porque você tá comigo que você vai fazer uma coisa errada que eu falo, ah, não, olha, legal, cara. Tu colocou o rótulo torto, mas tá tudo certo. Não, pô. Custa quase R$ 3 isso aqui, irmão. Se eu colocar e rasgar, perdi. É dinheiro. Então, assim, não tô falando disso. Mas eu tô falando de, pô, velho, o cara tá realizando o sonho dele também, então eu acho que melhor do que chegar é não chegar sozinho, eu acredito, sabe? Eu Com acho cer que é isso. com certeza. Pô, Brito, cara, obrigado demais pelo seu tempo, pela participação aqui no Diário de um Podcast, Diário de um Restaurante. Cara, vou deixar aí você falar pra câmera, quiser falar sobre suas redes sociais, o Pudim Americano, onde que o pessoal encontra, enfim. O momento é Bom, seu aí. cara, Igor, obrigado, tá? Falar aqui pra galera. Ó, pra quem não me conhece, meu Instagram, eu tô lá presente lá, que é brito.oficial, é bem simples de achar. Cara, e dizer pra você que é difícil, não é fácil, mas quem sonha, cara, é fazer acontecer, é acordar cedo. Quando eu falo acordar cedo, não necessariamente acordar cedo, tá? Porque quando eu falo é pra realmente a galera viver, sabe? Testa. Testa, mano. Faz a parada. Sabe? E outra. Não tenha vergonha de mostrar o teu produto, não. Porque se você não acreditar no teu produto, quem que vai acreditar? Então tá aqui, ó. Pudim americano, mais cremoso. Comeu, irmão. É um caminho sem volta. Então eu acredito que as pessoas têm que acreditar nelas, principalmente, e acreditar naquilo que elas estão fazendo. Muito obrigado aqui por vocês terem acompanhado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Fechou? Tamo junto. E eu sou o Igor, você me encontra aqui toda segunda-feira ao meio-dia, sempre com um convidado de peso na gastronomia, no mundo de restaurantes. E se você tem um restaurante e precisa aumentar suas vendas, quer profissionalizar o seu marketing, eu sou um dos sócios da Tubis, hoje uma agência de marketing 100% focada em restaurantes, com foco em fazer você bater recorde de vendas através de uma equipe de mais de 100 colaboradores que respiram gastronomia todo santo dia. Você pode saber mais informações no link que tiver aqui na descrição. E é isso, muito obrigado e até o próximo episódio.